Glórias a Deus. Aleluia, Senhor. Senhor Deus, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, coloco a minha vida na Tua presença neste momento em oração por todas as pessoas, Senhor, que estão, meu Pai, precisando de um livramento do Senhor, precisando de uma ajuda do Senhor, precisando de um socorro do Senhor, meu Pai. Venha com providência, venha ser aquele galardoador do teu povo, como o Senhor sempre foi, meu Pai, em nome de Jesus. Abençoe as nossas congregações, abençoe nossos irmãos de todas as denominações. Senhor, venha guardar-nos nestes momentos difíceis, Senhor. Venha ser conosco e nos dá a vitória, como o Senhor sempre fez com o teu povo, que chama pelo teu nome e obedece os teus mandamentos, Senhor. Nós abençoamos o domingo de cada um desses irmãos, dessas irmãs, mundo afora, Senhor, que tem clamado, Senhor, que tem colocado as suas vidas diante da tua presença e confiado no Senhor. Alcance elas, Pai, em todas as suas necessidades, Senhor, para a honra e para a glória do teu santo nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor Jesus a todos que estão chegando aí. Glórias a Deus. Aleluias por esse dia. Estamos aqui mais uma vez para compartilhar com vós outros uma palavra da parte do nosso Deus. Glórias a Deus. Eu queria agradecer a Deus em público neste momento pelo grande presente que o Senhor nos deu hoje. O Senhor nos abençoou grandemente através do pastor Gilmar, da sua equipe lá na Guiana Francesa, do pastor Daniel também com seu povo lá em Paris, que fez com que fosse possível que todas as congregações do mundo, do nosso ministério, se reunisse hoje em um só corpo para ceiarmos juntos, todos juntos em espírito, todos nas suas casas, assentaram à mesa do Senhor Jesus e ceiaram juntamente hoje. Que dia memorável! Que dia maravilhoso! Obrigado a todos quanto o Senhor deu essa rica oportunidade de assentar na mesa com Ele hoje para ceiar. Obrigado, pastor Gilmar, missionária Vanja, obrigado, pastor Jacó, pastor Felipe, seus familiares, pastor Daniel, em Paris, missionária Ana, todo o povo que tem trabalhado aí, para que nós continuemos unidos, continuemos juntos, firmes no Senhor, para a honra e para a glória do teu santo nome. Olha, que domingo maravilhoso que nós passamos hoje. Foi muito bênçãos trazer uma palavra que agora, depois de ter dentro de cada um de nós o corpo e o sangue do Senhor Jesus, é um privilégio inigualável. Glórias a Deus por esse dia. Meus amados, nós estamos passando alguns momentos complicados. Nós estamos vivendo alguns momentos difíceis. Nós estamos aprendendo coisas novas nesses momentos difíceis. Nós estamos criando mais experiências, mais raiz. Nós estamos crescendo no Senhor. Nós estamos crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Olha, estamos vivendo dias maus. Estamos vivendo dias maus. Dias de turbulência. Estamos vivendo dias que às vezes paira pela nossa mente o que fazer, o que vai acontecer, como vai terminar isso, meu Deus, não é? Mas eu vou dizer algo para vocês. Eu quero trazer uma palavra hoje justamente sobre dias complicados que sobrevêm
sobre nossas vidas. Isso não é uma coisa que acontece somente nos dias de hoje. Todos os tempos aconteceram dias difíceis, dias maus, dias espinhosos, dias complicados na vida de todos, em todos os tempos. E na vida do servo de Deus não é diferente. Há um caminho que nós temos que caminhar por ele. Há um caminho que nós temos que trilhar. E isso é inevitável, mas é no final para o nosso bem, porque o Senhor tem um controle total das nossas vidas. Meus amados, a palavra de Deus Davi, o Senhor Deus chamou Davi de um homem segundo o seu coração. Davi era um crente fiel. Desde a sua meninice, Davi era pastor das ovelhas, jovem, e já estava lá compondo salmos, louvores para o Senhor, tocando as suas harpas, no oculto, onde só o Senhor o via. E Deus se agradou muito de Davi e elevou muito Davi na sua vida material. Davi foi elevado de trás das ovelhas para o palácio de Israel e foi rei de Judá, de Hebrom, de Israel inteiro, e foi uma grande bênção. Mas Davi também, ele sofreu dias maus, meus irmãos. Davi passou muitas dificuldades. Veja bem que Davi, ele teve problema dentro da sua própria casa. Teve problemas com seus filhos. Davi teve dias maus, teve um incesto dentro da sua casa. Davi passou por um irmão que assassinou outro irmão, no caso, a saber, Absalão. E depois Davi passou outra situação, outro dia difícil na sua vida, com o mesmo Absalão, que queria tomar o seu reino. E Davi teve que, naquele momento, fugir. Mas também na velhice de Davi, Deus havia prometido para Davi: olha, Davi, você não vai construir uma casa para mim, mas porque você tem homem de guerra, tem sangue nas suas mãos, mas o que será gerado de ti? Salomão, teu filho, construirá uma casa para mim. Então Deus havia prometido para Davi que o sucessor de Davi no trono seria Salomão. E Adonias, seu outro filho, tentou tomar o reino de Salomão, estando já Davi velho na cama. E Davi passou mais este período difícil na sua vida, já estando velho. Mas eu pergunto para os meus queridos irmãos que me ouvem neste momento: Absalão conseguiu tomar o reino de Davi? Não conseguiu. Davi voltou para o seu reino com grandeza. Eu pergunto para os irmãos: Adonias conseguiu tomar o reino de Salomão? Não conseguiu. Salomão foi ungido rei. Então, meus irmãos, muitas lutas nós passamos. Nós estamos juntos agora vivendo dias difíceis, nesses momentos, mas esses momentos já foram vividos por grandes personalidades de Deus, também como nós somos personalidades peculiares do Senhor, propriedades dele, E para a glória de Deus, e nós não somos melhores do que os nossos antepassados. Nós viveremos dias difíceis também, nós viveremos dias maus também, mas o Senhor nos dará vitória, o Senhor nos concederá aquilo que Ele tem nos guardado para tal, aquilo que Ele tem nos prometido. O Senhor é fiel para cumprir. O Senhor te chamou para servi-lo, então Ele está no controle da sua vida. O Senhor te chamou para andar na sua presença. Acalma-te,
porque Ele está em todas as situações das nossas vidas. Alguns dizem que este problema que estamos vivendo é uma das pestes que aconteceria no final dos tempos, já contidas na Bíblia desde a época de Jesus. Pode ser que sim, meus amados, pode ser que seja algo que teria que vir, que aconteceria mesmo e que nós deveríamos passar por eles. Mesmo que essa situação difícil tenha sido algo vinda do próprio Deus para que se cumprisse as profecias, mesmo assim o próprio Senhor Jesus disse: não vos assusteis, porque é necessário que essas coisas aconteçam, porém ainda não é o fim. Não é o fim da sua jornada, meu amado. Não é o fim da sua vida. Deus está no controle e esses dias difíceis vêm em todas as épocas e vão também. Parece um pouco repetitivo do que eu falei há alguns dias atrás, mas eu quero trazer para vocês aqui uma palavra que se encontra em Êxodo, no capítulo 17. Eu estava ouvindo o irmão Jefferson na sexta-feira, ele disse: vamos abrir em Êxodo e vamos falar de Moisés. Eu disse: meu Deus, este homem vai pregar a palavra que Deus já me deu, Deus deu para mim, deu para ele também. Glórias a Deus. Mas tem tantas coisas para nós falarmos, meus amados. Eu quero mandar um abraço para tia Lair, meu Deus, tia Lair, tia da minha esposa, lá de Capelinha. Deus abençoe a senhora, quanto tempo que eu não vejo, morrendo de saudades. Um abraço para toda a família, viu, tia Lair? Um abraço para a senhora. Olha, queridos, Êxodo capítulo 17, você abriu sua Bíblia aí? Vamos ler poucos versículos aqui, olha o que diz. E depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim e pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim, e não havia ali água para beber. Então contendeu o povo com Moisés e disse: dai-nos água para beber. E Moisés lhes disse: por que contendeis comigo? Por que tentais o Senhor? Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizestes subir do Egito para nos matares de sede, a nós e aos nossos filhos e ao nosso gado? E clamou Moisés ao Senhor, dizendo: que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejarão. Então disse o Senhor a Moisés: passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel, e toma na tua mão a tua vara com que feristes o rio, e vai. E eis que estarei adiante de ti sobre a rocha, em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. Assim fez Moisés diante dos olhos dos anciãos de Israel, e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós? Amados do meu coração, no momento que vem algum tipo de escassez na nossa vida, deixa eu te falar algo antes aqui de eu entrar nessa palavra, para mim não esquecer. Quando eu estou assistindo uma pregação, lá em cima do seu ladinho esquerdo aí, tem um compartilhar com amigos. Compartilha aí com seu amigo, permita que ele assista essa palavra. Sempre que eu estou vendo aí as pessoas assistindo, eu compartilho com os amigos. Você vai abrir a página aí, vai ver todos os seus amigos do Face. Você vai compartilhando com um e com o outro, vai enviando. Isso é muito bom, eu vejo depois que eu compartilho, as pessoas vão entrando aí.
e vão assistindo a palavra. Se a palavra vai ser bom para você, pode ser para um outro. Compartilhe com seus amigos, por favor. Não, se quiser dar like, dá. Se não quiser, se quiser comentar. Mas compartilhar é importante para que mais irmãos vejam. Tá vendo? Já aumentou um pouco aí, ó, dos irmãos. Glórias a Deus. Obrigado a vocês todos. Irmãos, quando nos falta algo básico para a nossa vida, nós temos a tendência natural de murmurar. Mas nós, cristãos, não somos pessoas naturais, nós somos pessoas espirituais. Lá em Gálatas 5,16 diz para nós andarmos em espírito, para que nós não venhamos cumprir os desejos da carne. Nós não somos seres naturais, somos espirituais, não somos carnais. Então, a natureza carnal, ela tende a murmurar quando nos falta alguma coisa, quando algo básico nos falta. Eu estou falando isso porque nós estamos vivendo um momento difícil que pode pairar sobre a sua mente a preocupação e o querer dizer algo que vai te trazer um problema que poderia ser evitado mais lá na frente. Porque uma palavra dada e uma flecha lançada é algo que não volta atrás, meus amados. Falou, tá falado, né? Nós somos príncipes para Deus. Palavra de príncipe, de rei, não volta atrás. Glórias a Deus. Moisés, meus amados, um grande homem de Deus, depois de tirar o povo do Egito de debaixo das mãos de Faraó, atravessou o mar com o povo pelo milagre de Deus e foi entrando pelo deserto. E ali, depois de caminhar muitos dias no deserto com o povo, e diz a palavra de Deus que estes povos eram só de homens, eram 600 homens, fora mulheres e crianças. Naquela época, a mulher tinha muitos filhos, homem tinha mais de uma mulher. Então, os mais inteligentes do que eu, mais compreendidos no assunto, dizem que eram 3 milhões de pessoas, aproximadamente. E Moisés guiando aquele povo pelo deserto, andando depois de alguns dias, eles tiveram sede, e naquele lugar não tinha água. Este é o momento que Deus está querendo ver como nós vamos reagir. E o povo começou a murmurar contra Moisés. Lá no Monte de Sim, começaram uma grande murmuração contra Moisés. Eles acamparam em um lugar chamado Refidim, no Monte de Sim. E começou a murmuração: Moisés, você nos tirou do Egito para morrer de sede aqui nesse deserto? Para morrer de sede a nós e os nossos filhos, Moisés? Foi para isso que nos tiraste do Egito? E o nosso gado, Moisés, vai morrer de sede também? E começaram a grande contenda, e aqui no versículo 3 diz: e começaram a murmurar contra Moisés. Meus amados, murmuração é uma coisa terrível diante de Deus. No primeiro momento, Deus guarda a ira sobre ela, mas lá na frente o problema vem com uma força tremenda. No primeiro momento aqui, Deus não falou nada. Eu vou dar água, é esse o problema, eu vou dar. E Moisés vira para o povo e diz assim: por que estão contendendo contra mim? Por que estão murmurando contra mim? Por que vocês estão contendendo com Deus? Não é o seu pastor que é o culpado do negócio, vocês estão contendendo contra Deus. E por que é que vocês fazem isso? Meus queridos, Moisés estava começando a viver dias difíceis. Moisés estava começando a jornada com um povo terrível. Um povo que gostava de murmurar na primeira luta, na primeira dificuldade.
O povo já estava nervoso, querendo esganar Moisés. Nós vamos morrer aqui, ué. Depois de ter abrido o mar vermelho, depois de 10 pragas ter caído sobre o Egito e nenhuma sobre eles, depois dos cavaleiros de Faraó estão atrás deles para matar, e o mar se abre, eles passam em seco, e o mar fecha atrás dos cavaleiros de Faraó e matam eles, e eles conseguem atravessar. Depois de atravessar, já começaram a murmurar. Olha, não olharam para trás e não viram quantos livramentos Deus já tinha dado de dias difíceis. Livramento de amassar barro para Faraó, livramento de ser escravo no Egito, debaixo de sol e de chicote. Não poderiam olhar um minuto para trás e falar: puxa, eu tenho filhos, eu tenho saúde, eu tenho família, eu tenho um Deus que vela por mim, e por que é que agora eu vou murmurar? Porque está faltando macarrão na minha despensa. Meus irmãos, Moisés estava vivendo dias difíceis. Olha, se não bastasse essa murmuração do povo, no versículo 8, o Amaleque junta os seus exércitos para guerrear contra eles, lá no deserto. Moisés, nessa luta com este povo, e Amaleque levanta uma guerra contra o povo lá no deserto. E aí, antes de Amaleque, eu quero falar algo que eu pulei aqui. Antes de Amaleque, Deus disse para ele: vai lá, pega a sua vara que está na sua mão, Moisés, esse cajado aí, que você tocou no rio, lá no Nilo, e transformou em sangue, sabe isso aí? Pega aí, vai lá na rocha, isso lá no deserto, vai lá na rocha, toca na rocha, e eu vou estar lá em cima da rocha, Moisés. Na hora que você tocar, vai sair água fresca para 3 milhões de pessoas beberem. E Moisés foi lá e tocou na rocha, e saiu água em abundância fresca no deserto para eles. Não precisavam de murmurar. Eram dias complicados, mas Deus estava no controle, e Deus sabia, porque o próprio Deus disse para nós depois, Jesus, lá em Mateus: não vos preocupeis com o dia de amanhã, com o que há de comer, de beber, de vestir. Deixe que o próprio dia traga o seu mal, deixe que o amanhã cuide de si próprio. Vosso Pai Celestial que está nos céus sabe de todas as coisas que vocês precisam. O Senhor Jesus, nosso Deus, sabe de todas as coisas que nós precisamos. Não importa se estamos em casa, não importa se estamos sem trabalhar, Deus está no controle. Grandes pessoas de Deus passou dificuldade e saiu delas ilesos com Deus, e nós também sairemos, porque Deus é Deus do seu povo, porque os olhos do Senhor estão sobre nós, porque Ele está do nosso lado, porque Ele é a sombra à nossa direita. O Senhor é Deus maravilhoso. E água saiu da rocha, e mais para frente o Amaleque gera guerra contra eles, mais uma luta para Moisés, mais uma dificuldade sobre Moisés com aquele povo difícil, rebelde. E Deus veio Amaleque para guerrear, e Moisés fala com Josué: vão lá guerrear com eles. E Arão e Ur vão erguer o meu braço aqui, quando eu tiver com o braço erguido, vocês vão vencer a guerra. Quando eu abaixar o braço, vocês perderão, mas se eu tiver com o braço erguido, ergo teus braços, meus amados, para vencer as batalhas. Você é escolhido por Deus, chamado assim como Moisés foi. Amém? E Deus falou o que com Moisés? Moisés, eu vou exterminar Amaleque de debaixo dos céus. É isso que está escrito aqui. Eu vou exterminar Amaleque de debaixo dos céus. Acabou. Deus arrebentou com aquele povo. Meu povo está vivendo dias maus, mas é eu que estou no controle. Não é os ímpios que vão arrebentar com eles, não. Eles vão passar nos meus dias difíceis,
mas comigo, e não com vocês, e não com guerra. E foram caminhando pelo deserto e Deus era com eles. Quantas coisas que vocês estão trazendo na memória agora que eu não citei e nem vou citar por causa do tempo, que você sabe que aconteceu naquele deserto com os cuidados de Deus com o povo. Foram muitos. E quando chegou no capítulo 18, Moisés estava vivendo ainda outro dia difícil na sua vida. Um dia de trabalho que não rendia nada. Um dia de trabalho que ele fazia e parecia que tinha mais por fazer. Não estava rendendo. Ele estava exausto, cansado. Já tinha 100 e tal anos de idade. Aí então, o povo no deserto faz uma fila para ser julgado por Moisés. Faz uma grande fila. Vamos dizer que só os homens estavam nessas filas, 600 homens, na fila para Moisés julgar a sua causa. De manhã até de tarde, diz a palavra do Senhor. Eles estavam na fila de manhã até de tarde. Olha, se era para Moisés julgar a causa desses homens, certamente chegava um diante de Moisés e ainda tinha que contar a sua história. Tinha que contar o seu caso, o que estava te acontecendo, qual era a sua peleja, porque Moisés estava ali para julgar eles. Moisés não poderia julgar sem ouvir. Você sabe o que é ouvir 600 homens para julgar a causa deles? Sozinho. Aí Moisés estava vivendo um dia completamente difícil. Como eu vivo, ou como você vive, não somos diferentes. Dias difíceis, dias maus, dias espinhosos, eles vêm em todas as épocas da nossa vida. Não tem como fugir disso e nem é necessário fugir. Porque você já viu aquele carro que passa e o cachorro sai correndo atrás dele? E corre atrás do carro. Enquanto o carro está correndo, o cachorro corre atrás. Quando o carro para, o cachorro para também e não sabe mais o que fazer. Aí volta para trás. Enquanto nós fugirmos do problema e quisermos esquivar, indo para a direita e para a esquerda, para nos livrar de situações de dias difíceis, os problemas continuarão e virão atrás de nós. Nós devemos passar por eles e enfrentar, porque nós estamos na terra, e na terra tem dificuldades, e o Senhor está com os olhos sobre nós. Ele sabe que nós estamos passando dificuldades, Ele sabe das nossas lutas, Ele sabe dos nossos problemas, e Ele sabe como resolver, Ele sabe como vai terminar, Ele conhece o nosso amanhã, Ele conhece o seu futuro, Ele sabe o que já te aconteceu depois desse vírus. Não vos assusteis, diz o Senhor Jesus. Aí, nesse dia tão cansativo de Moisés, de ter que ficar de manhã até de tarde escutando um homem murmurador para julgar a causa dele. E não é um dia só, porque não se julga 600 homens num dia só. Deve ter ouvido ali uns 20 homens por dia, porque as pessoas para murmurar, elas falam muito. E Moisés é isso, e Moisés é aquilo, e está acontecendo isso, e o companheiro do meu lado pegou minha lança, e não sei o quê. É porque para falar bem, 2 minutos fala, mas para falar mal, demora horas. Então Moisés deveria estar ali, por minha conta, eu estou falando aqui, ouvindo os 20 homens por dia, e dando veredicto para eles. Faz a conta aí, divide por 600, quantos dias vão dar isso? É muito tempo. Moisés estava cansado, Moisés escutando o lamento da pessoa diante dele e olhando lá para fim da fila e falando, isso está interminável, isso não vai acabar nunca. Que dia difícil que eu estou passando, quando é que vai acabar essa peleja minha? Você pode estar se perguntando, que dia que vai acabar essa peleja minha? Calma, nós não acabamos de falar que Deus tem providência, que Deus está no controle de tudo? Aqui, olha, capítulo 18. Quem que chega? O sogro de Moisés.
Jetro. Jetro entrou na história. Eu acho que Deus deve ter falado com Jetro. Jetro, vai lá no deserto de Sim, né? Lá no lugar chamado Refidim. Moisés está lá, passando uma peleja tremenda. Vai lá e fala com ele isso. Ajuda esse homem lá, Moisés. Eu estou conjecturando, estou imaginando isso aqui. Não é que está escrito, não. Eu só sei que Jetro chegou lá e disse: Moisés, não faça assim, Moisés. Você não dá conta desse negócio, não. Como que você está vivendo esse dia tão difícil sozinho, carregando essa carga sozinho, Moisés? Você vai se arrebentar todo se carregar essa carga sozinho. Tem ninguém para te ajudar, não? Tá todo mundo com problema, tá todo mundo na fila para te trazer problema. Não, Moisés, você vai fazer assim, você vai levantar capitães, chefes sobre 100, sobre 50, chefes sobre pessoas, Moisés. E aí, eles vão julgar a causa desse povo. As causas pequenas eles julgam. E se for causa grande, Moisés, se for causa difícil, aí eles vêm até você. Mas essas causazinhas aí de roubar a minha lança, pegou o meu escudo, isso aí esses camaradas aí resolvem, levanta chefe sobre eles. Aí então Moisés fez assim, levantou o capitão em chefe sobre um certo número de pessoas e sobre certo outro número de pessoas e começou a dividir as tarefas, e assim ele teve mais um descanso. E assim mais um refrigério veio sobre ele depois de um dia difícil, depois de um dia mau. Pastor Ronaldo Monteiro, não me constrange, meu amado. Glória a Deus. Meus amados, as lutas, elas vêm e vão. As lutas, elas são necessárias nas nossas vidas, porque é nelas que nós crescemos, é nelas que nós aprendemos, é nelas que as raízes se entrelaçam e aprofundam. É nela que o Senhor quer nos conhecer melhor. Olha, esses capítulos aqui, 17, 18 e 19, passaram muitas coisas, muitas lutas com este povo. Moisés nunca tinha tido experiência de ver água saindo da rocha. Foi uma experiência para o resto da vida dele. E foi nos momentos que ele estava passando mais dificuldade. Foi no momento que as dificuldades que estavam em volta dele estavam afligindo ele, a ponto dele chegar e falar: Senhor, me ajuda, o que eu faço? Foi nesse momento que ele teve experiências com Deus. Foi nesse momento que Deus levantou pessoas para ajudar Moisés, como Jetro acabamos de falar. Meus amados, no capítulo 20 de Êxodo, nós vemos que depois de tantos dias difíceis, depois de dias do deserto, depois de murmurações, depois de confusões lá no deserto, o pessoal vê com seus próprios olhos coisas extraordinárias acontecer da parte de Deus. Olha, no capítulo 20, 19, Deus fala com Moisés lá no Monte Sinai. Deus foi falar com Moisés. Deus lá no deserto, ele falava cara a cara com Moisés na porta da sua tenda. Onde foi que Moisés teve uma experiência dessa com Deus? Nos momentos difíceis, nos momentos duros da vida dele, nos dias maus, foi que Moisés teve essa experiência com Deus. Deus falava com ele cara a cara. Olha, quando Jó estava às 1000 maravilhas, era um homem dos mais ricos da terra de Uz. Era um homem extremamente fiel a Deus, mas
só tinha ouvido falar de Deus, só conhecia de ouvir falar, mas nos dias mais terríveis da vida de Jó, nos dias mais difíceis da vida de Jó, onde ele tinha perdido toda a sua fortuna, onde ele tinha perdido seus bens mais preciosos, que eram seus 10 filhos do mesmo dia, onde ele tinha perdido um outro bem tão precioso, que era a sua saúde, onde ele estava no pó e na cinza. Foi ali que Deus desceu para falar com ele. Foi ali que ele teve uma experiência extraordinária da presença real de Deus do lado dele. E ele disse: ó Senhor, eu te conhecia somente de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por que fugir da luta se nós temos tantos exemplos na vida? E por que desesperar nos dias difíceis se esses mesmos exemplos nos mostram que são nesses dias mais difíceis que Deus se manifesta nas nossas vidas? São nesses dias mais difíceis que temos experiências maravilhosas com Deus. Quando Deus falava com Moisés, lá no capítulo 19, lá no Monte Sinai, o povo ouviu raios e trovões, coisas que ele nunca tinha visto, de Deus manifestado naquele monte. Eles ouviram a voz de Deus bramar desde os céus e falar com eles. Eles tremeram lá no pé do monte e se curvaram lá no pé do monte, porque a presença de Deus estava ali. Em qual outro momento ela estava tão marcante como aquele momento de luta e dificuldade? O que é que eu estou dizendo, meus amados? Eu estou dizendo que nós estamos vivendo dias difíceis, que nós podemos chamar de dias maus, dias trabalhosos, não de trabalho físico, mas de trabalho de pairar muitas coisas na nossa mente, e nós queremos dizer ou pensar: o que que eu faço? Como vai ser amanhã? Você nem sabe se existirá o amanhã. O amanhã pertence a Deus. O amanhã é algo ainda não revelado. Vivamos o hoje, porque Deus tem cuidado de nós. Em Deuteronômio 29 diz que as coisas reveladas pertencem ao homem, mas as encobertas pertencem a Deus. O amanhã ainda está encoberto. Viva o hoje e viva com fé. E viva crendo. Viva hoje e viva adorando ao Senhor. Viva hoje e viva com plenitude desse dia. Semana passada, a minha esposa me disse: você está numa tranquilidade tremenda, né? Está tudo aí. O povo está tudo aí fora preocupado e você está tranquilo. Eu olhei para ela assim e disse para ela assim: a marca do sangue do Cordeiro está em volta de todo o meu corpo. Praga nenhuma chegará nesta casa. E nem na casa da minha família, e nem na casa da sua, e nem na sua vida. Praga nenhuma chegará. Porque o sangue do Cordeiro, você tomou a Santa Ceia hoje. O corpo e o sangue de Deus está dentro de você. Pode algum mal subsistir sobre o corpo e o sangue de Jesus que está dentro de ti? Aleluias! Aleluias! Dias maus todos passam. Abraão foi chamado para ir para um lugar que ele nem conhecia. Aí houve uma fome na terra também. Era dia maus? Sim, era dia maus. O que ele foi fazer? Foi lá para o Egito para procurar recurso. O que aconteceu lá quando ele chegou? Pegaram a mulher dele. Era dias difíceis? Era. Como que Abraão saiu do Egito? Saiu com tudo que era dele, saiu com um escravo, com escravos para ele, que não era dele, coisas que ele não tinha levado, saiu com cabritos, com cabras, com ovelhas,
Saiu muito melhor do que chegou. Não era momentos difíceis? Ele não teve que se entristecer um pouco e pensar o que vai ser? Será que eles vão chegar nas vias de fato com Sara, que é uma mulher formosa? E aí, como que Abraão saiu de lá? Ló, os pastores de ovelha de Ló, quando contenderam com os pastores de ovelha de Abraão, Abraão mandou ele escolher um lugar para ele ir, olhar em volta, o que ele quisesse, escolher um lugar para ele ir, para os pastores pararem de brigar. Ele olhou as campinas verdes e escolheu lá e deixou só os pedregulhos, os lugares cheios de pedra que não dava nada para Abraão, e foi. Mas quem é que tinha a promessa? Era Ló ou era Abraão? E qual foi o final? Abraão continuou prosperando naquele lugar e Ló foi cair em Sodoma, onde teve que sair fugido do fogo, morando num lugar de perversidade. Porque Deus tem chamado, Deus tem escolhido, Deus tem curado feridas de pessoas internas, externas. Deus é o médico dos médicos, é o Jeová Rafá, é um Deus que te chama, que te sara. Moisés chamou aquele lugar de Massá e Meribá, porque o povo contendeu naquele lugar. Até nome teve, o lugar da murmuração. Olha, quando Deus deu vitória para Moisés sobre Amaleque, sabe o que Moisés disse? O Senhor é a minha bandeira. Sabe o que significa o Senhor é a minha bandeira, amados? Nas guerras, quando vinham aquelas tropas uma de frente com a outra, os primeiros que estavam na frente ali eram os homens que portavam as bandeiras. É o que se apresentava primeiro na frente da guerra. Quando Moisés disse que o Senhor é a minha bandeira, ele estava dizendo que era ele que ia na frente das pelejas dele. Deus está sempre na frente das suas lutas. Deus disse para Josafá: esta peleja você não precisará pelejar, eu pelejarei por vós. Dias difíceis vêm. Estamos vivendo dias que nos traz preocupação, porque nós não somos só espírito e alma, nós somos corpo também. As preocupações vêm. É natural que elas venham, ela não pode tomar conta de você, ela não pode tomar conta da sua paz, ela não pode fazer a sua boca soltar coisas que vai te trazer problema na hora da visitação de Deus. Porque Deus vai vir visitar o seu povo. Lembra da passagem que eu preguei lá de Belém de Judá, quando faltou pão naquela cidade, faltou alimento naquela cidade, e Elimeleque pegou Noemi com seus 2 filhos, Malom e Quilion, e foi peregrinar nas terras de Moabe para ver se tinha recurso lá. Depois morreu pelo caminho, morreu Elimeleque, morreu Malom, morreu Quilion, ficou só órfã, ficou Ruth, as 2 esposas desses, e ficou Noemi, viúva do seu marido e órfã dos seus 2 filhos. E lá na terra de Moabe, já escutou dizer que Deus já tinha dado alimento para o seu povo lá em Belém de Judá e queria voltar para trás. E para que foi? Não podia esperar no local? Deus disse para os discípulos: ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos. Não saia do seu lugar espiritual, da presença de Deus, nos momentos difíceis da sua vida, nos momentos de luta. Deus está conosco em qualquer lugar, seja em corona, seja em codive, em não sei o que, é gripe suína, é gripe do porco, é da vaca louca, é um monte de porcaria que vem e que vai embora. Deus está conosco. Não arrede pé. Se você acha que está passando um deserto agora, o deserto com Deus tem água gelada que sai da rocha. Tem, de noite está 50 abaixo de zero, mas tem uma coluna de fogo para te aquecer. De dia está 50 positivo, tem uma nuvem para fazer sombra sobre você. No deserto com Deus, tem os sapatos que crescem nos pés das crianças e as roupas que não se envelhecem no corpo dos adultos.
O deserto com Deus tem alimento, pão com sabor de mel e tem carne para comer até sair pelos narizes. Esse é o deserto com Deus. Agora, nessas lutas, nesses momentos difíceis, para onde nós vamos? Lá para a terra de Moabe, a terra de idolatria, para procurar solução? Você nasceu no berço evangélico, senão você sabe que o deserto com Deus é só chicotada dos midianitas, dos filisteus, dos amorreus, dos jebuseus e dos outros eus. Na presença de Deus, nós temos vitória. Na presença de Deus, nós podemos tudo. Quando Jesus estava numa situação difícil lá com o povo também, porque Jesus passou muitas situações difíceis com o povo lá também, você sabia disso? Ele expulsava um demônio, falava que ele expulsava pelo espírito de Belzebu, príncipe dos demônios. Ele curava um cego, eles falavam, esse aí nunca foi cego. Isso não era dia difícil para Jesus? Não era luta? Ele teve que sair lá da terra do povo dele, de Caná da Galileia, porque nem os irmãos dele criam nele. Ele disse, não há profeta sem honra senão na sua casa. E foi para outras bandas, foi lá para Cafarnaum afora, operar as maravilhas dele, porque no meio do povo dele, nem os irmãos dele criam nele. Era momentos difíceis que ele estava passando. Ele curava uma pessoa, porque era sábado, pregava em pedras para dar nele, para jogar pedra nele, ele tinha que sair. Celso Luiz Lara, Deus te abençoe, meu primo querido, eu te amo. Jesus também passou momentos difíceis, ele desanimou, lá nas ruas de pedras, cheio de pedras estreitas de Jerusalém, com a cruz nas costas, todo ferido e sangue caindo pelo chão afora, com sede, com chicote nas costas, ele largou a cruz e falou, não vou mexer com esse negócio mais. Ou ele foi até o Gólgota, até um monte chamado Caveiras, e entregou lá e disse para o Pai, está consumado, eu entreguei, eu consegui tirar o pecado do mundo, agora esses aí têm uma porta agora para vir até a mim, e eu os levar até o Senhor, meu Pai. Jesus desanimou? Teve uma época que todos abandonaram ele, ele virou para os discípulos e disse, quereis ir vós também? E Pedro tomou a palavra e disse, para onde iremos nós, Senhor? Se só tu tens as palavras de vida eterna. O Senhor tem palavras de vida eterna para você. Elas estão aqui, ó. Palavras de vida eterna. Nós estamos vivendo dias maus. Não se preocupe, todos viveram. Os profetas viveram, Elias viveu. Elias teve que fugir de Jezabel. Elias foi perseguido os 4 cantos da terra por Acabe. Elias teve que se esconder numa caverna. Jeremias foi preso pelos reis, porque profetizava que Nabucodonosor ia vir levar eles de escravo, e o rei não queria dar ouvido, porque não era algo bom para ele. Os profetas passaram luta. Daniel foi jogado na cova de um leão só porque orava 3 vezes por dia na sua janela virada para Jerusalém. Quem mais passou dias maus? Você deve estar falando aí, esse também. E o que dizer de Estevão, que foi pregar a palavra e eles apedrejaram ele até a morte? E o que dizer de Paulo, que enquanto estava perseguindo a igreja, estava tudo bem para ele, mas quando se converteu, ele passou a ser perseguido até o dia que degolaram ele, tiraram a sua cabeça de cima do seu pescoço. Estamos passando alguns dias maus. Olhe para trás. Pergunte para o Google como morreram os discípulos apóstolos de Jesus. Todos eles. Pergunta como morreram os profetas. E como morreu o nosso Senhor. E nós não estamos nem morrendo. Nem espirrando nós estamos. Estamos vivendo dias maus. Deus está no controle. Deus sabe que você existe. Ele escreveu o seu nome na palma das mãos dele. Quando ele olha para você, ele vê lá o seu nome escrito e sabe que a terra está passando dificuldade.
Teve uma época que houve uma grande fome em Samaria. Uma mulher chegou até a matar o seu filho e cozinhar, confiando que a outra ia fazer isso com o seu filho no outro dia. De tanta fome, matou o seu filho e cozinhou e comeu. E Eliseu chegou e disse: amanhã, nas portas de Samaria, haverá 2 medidas de farinha por um ciclo. Ou, vou traduzir para você, vai ter comida barata, de graça e com abundância amanhã, no meio de fome de anos. E um capitão lá, puxa-saco do rei, né, que o rei encostava no ombro dele e disse assim: nem se Deus abrir a janela dos céus, isso não poderia acontecer. Eliseu disse: você vai ver com seus olhos, mas você não vai comer nada dali. Porque é Deus que dá o alimento e os incrédulos não têm parte nisso. E no outro dia, até os leprosos foram usados para ir lá, para comer, para anunciar para o rei. Os inimigos saíram fugindo, deixando tudo para trás, todos os seus pertences, cavalo amarrado, escudo, espada, alforje, prata, ouro, ficou tudo para trás fugindo. Fugindo de quem? De 4 leprosos. Deus, quando aqueles leprosos tomaram a atitude de ir lá ver se tinha comida lá, Deus fez um ruído de um grande exército e eles acharam que 4 leprosos eram um grande exército e fugiram. É isso que Deus faz. Você está preocupado que amanhã é segunda-feira e você não tem trabalho? Na terça você vai ter. Na semana que vem você vai ter. Fica calmo. Deus está no controle. O Senhor Jesus te ama. Você é a menina dos olhos dele. Você é a propriedade peculiar dele. Nem sua mãe esquecer do filho que amamenta, ele não esquece de nós. Aquele que te chamou é fiel para cuidar de ti e de mim. Ele tem cuidado de mim. Eu falo com a minha esposa: nada me abala. Já sofri tiro, facada, acidente, caí, passaram por cima, porretada, tudo já sofri na vida. Estou aqui de pé falando com vocês. Erga a sua cabeça e adore. Adore. Paulo e Silas passou dificuldade quando estava preso naquele calabouço, acorrentado de pé e mão num calabouço escuro, inundado de água lá, ele passou dificuldade. O que Paulo e Silas fez? Começou a falar: ei, Senhor, o Senhor me chama para fazer a obra e agora? Estou preso aqui. Não. Começaram a cantar louvores e veio um grande terremoto e abriu aquelas portas e caiu as algemas dos pés e mãos dele. Pedro também foi preso, passou luta, passou. Essa luta dele preso não foi nada, a luta maiores dele. E o que aconteceu? Foram o pessoal orar lá, Deus ouviu a oração e mandou anjos lá, e os anjos passou com ele por 4 quartetos de soldados, 16 soldados, e ninguém viu ele saiu lá fora. Que luta! Qual é a dificuldade? Qual é os dias maus? Nós não estamos vivendo os dias maus se nós olharmos para esse livro. Não estamos vivendo dias maus. Está tudo maravilhoso. Melhorou muito. Temos tempo agora para orar, para jejuar, para enviar mensagem, para evangelizar via WhatsApp, via Facebook, via o YouTube. Temos tempo para tudo. Glória a Deus. Antes nós não fazíamos nada porque não tínhamos tempo. Não está acontecendo nada. 1000 cai à tua direita, 10.000, 1000 cai ao teu lado, 10.000 à tua direita. Mas tu está aí de pé, que eu sei. Está sentadinho no seu sofá, quietinho, tranquilo, tomando um suquinho gelado, enquanto escuta aí o seu pastor te falar aqui. Que dificuldade. Ai, sua esposa abraçadinha com você aí do lado. Aqui eu estou vendo. Olha o seu filho aí, deitado no sofá, com a cabeça no seu colo. Eu estou vendo tudo daqui. Quer uma vida melhor do que essa? Então glorifica, 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 glorifica.
É no tempo de Deus e nenhum minuto a mais. Nós vamos ter que passar por esse vírus aí, com louvores, com oração ou com murmuração, cada um escolhe, mas nós vamos ter que passar por ele. Agora, a vitória é certa para os que confiam no Senhor. A vitória é certa para os que confiam no Senhor. Amém? Olha, já tem muito tempo que eu estou falando aos vossos ouvidos. Não quero ser longo, porque semana que vem eu posso querer trazer mais uma palavra para vocês, e vocês vão dizer assim: meu Deus, isso vai demorar. Não é? Eu amo cada um de vocês que está olhando aí agora este vídeo e olhando o seu pastor, o seu amigo, o seu companheiro de batalhas para qualquer situação, meus parentes, meus irmãos, meus amigos, pastores, colegas aí. Deus abençoe a cada um de vocês, sua família, seu lar. Já abençoa, isso é uma forma prática de dizer Deus vos abençoe, Deus vos guarde. Ele já está fazendo tudo isso. É que ele continue fazendo, não é? Sua vida já é uma bênção. Yes, irmã Alejandra, glórias a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Abraço aí para os meus irmãos que congregam conosco, missionária Jeane, irmã Hilda, irmã Alejandra Verneve, Juscelino, presbítero Amorim, missionária Jeane. Se eu falar todo mundo aqui, é claro que eu vou esquecer de alguém, né? Ó Maurinho, meu amigo, Deus te abençoe, meu querido, meu grande amigo de tantas décadas aqui. Pai do Senhor para Paris, meu irmão Marlon, Santiago, lá do Brasil. Tá fazendo falta, presbítero Santiago. Já melhorou essa perna, volta para nós. Precisamos de ti na obra. Glórias a Deus. Irmãos, vou encerrar. Deus vos abençoe grandemente. Muitos são os que se perdem pelo caminho nos momentos de dificuldade, no momento de luta. Muitos são os que falam besteira no momento de dificuldade. Muito cuidado nos momentos difíceis, porque é muito perigoso, porque o Senhor nos prova, porque nos ama, o Senhor nos prova porque quer nos aprovar. Não seja como aquelas pessoas que não estudaram durante o ano inteiro e no final do ano não passou na prova, foi reprovado e teve que fazer o mesmo ano em um outro ano. Seja daqueles que agora busquem a palavra do Senhor, ore diante do Senhor e conheça mais a palavra do Senhor, pegue mais intimidade com Deus. Todos estão dizendo aí nas redes sociais que essas igrejas nunca mais será a mesma. Tomara que não, tomara que nós cresçamos, tomara que nós aprendemos com as dificuldades. Eu quero dizer uma última palavra para você. Todas as dificuldades que Moisés passou aqui, que Daniel passou, que Davi passou, era o sinônimo, era o mesmo que dizer: eu estou perto de me manifestar a ti. Tá? Nos momentos que nós passamos mais luta, tá vindo alguma coisa de Deus para nós aí. Olha, já se ouve até dizer que a Bélgica quer legalizar todos os imigrantes. Da maldição sai bênção. Viu lá do comedor saiu comida, que Sansão disse lá quando matou o leão e viu mel sobre o leão depois? Do comedor pode sair comida, meus amados. Quando nós estamos atravessando dificuldades e lutas, Deus está prestes a bramar na nossa vida, nas nossas vidas, com raios e trovões. Olha que ele pode estar querendo descer na porta da sua tenda para falar contigo e você está preocupado com o coronavírus. Olha que este momento pode ser uma oportunidade de que Deus está te dando para te visitar. Moisés não tinha passado tais experiências com Deus. Você também pode nunca ter ouvido a voz de Deus de viva voz, como eu vos falo agora, nos seus próprios ouvidos, no seu próprio coração. E Deus, neste momento de dificuldade, pode estar querendo fazer isto. Sempre que vem uma luta, é um sinal de que a manifestação de Deus está bem do nosso lado. Oremos e vigiemos. O Senhor nosso Deus é conosco. Deus vos abençoe grandemente. Em o nome do Senhor e Salvador
Jesus Cristo. Na sexta-feira, 19h30, o presbítero Amorim tem uma palavra abençoada para os vossos corações, igual àquela abençoada que o irmão Jefferson trouxe anteontem. Glórias a Deus, Deus vos abençoe e um bom resto de domingo e também uma semana abençoada de oração, de leitura bíblica, de reverência, de temor, de tremor diante de Deus. E espere a visitação de Deus no seu quarto quando você estiver meditando nele, porque ele tem se agradado de ti. Bendito seja o nome do Senhor. Deus abençoe e até a próxima, em nome de Jesus. Amém.